Olá pessoal, vamos dar início agora a mais uma aula sobre software PSIM. Hoje nós iremos abordar o terceiro assunto do minicurso, né? Medições avançadas com SimView. Então, nessa aula a gente vai ver alguns recursos do SimView muito úteis, principalmente para a medição de sinais em corrente alternada. Para essa aula a gente vai simular um circuito RL, tá? RL série. Esse documento aqui vai ser fornecido aos alunos para acompanhamento da aula, tá? Nesse documento aqui tem todas as equações, né, para calcular as grandezas que a gente vai medir pelo PSIM, tá? Para fazer uma comparação entre o valor teórico e o valor simulado. E nele também há a sugestão de 3 circuitos RL para serem simulados. Nessa videoaula a gente vai simular apenas o circuito 1 e os outros circuitos 2 e 3 fica como sugestão para os alunos praticarem em casa. Nesse documento também tem um resultado teórico para todos esses circuitos das medições que iremos efetuar pelo PSIM, ok? Então vamos lá para o PSIM montar o circuito. Então vamos abrir aqui um novo projeto, vamos salvá-lo aqui na área de trabalho mesmo como aula 3, circuito RL. E vamos montar aqui o circuito RLCE. Todos os componentes que a gente precisa para montar esse circuito a gente encontra aqui na barra inferior. Então temos aqui a fonte senoidal. Temos aqui o resistor, que também pode ser adicionado pela tecla de atalho R. Tá? E temos também o indutor, que pode ser adicionado pela tecla de atalho I. Com o botão direito a gente rotaciona o componente. Com a tecla de atalho W a gente liga os componentes aqui em série. Fechando o circuito RL. Nesse circuito a gente vai medir a corrente. Vamos medir também a tensão na fonte e no indutor. Como esses voltímetros só tem um terminal, temos que colocar uma referência no circuito. E também vamos monitorar a tensão sobre o resistor. Agora vamos colocar aqui os parâmetros do circuito, né? Pelo documento inicial aqui, a gente tem que o circuito 1, a fonte deve ser de 60 Hz e uma tensão eficaz de 127 volts. Porém, na hora que formos colocar os parâmetros na fonte de tensão, ela vai exigir a tensão de pico. Então, a gente precisa pegar essa tensão eficaz e multiplicar por raiz de 2, o que vai dar um valor de 179,605 volts. Então, vamos colocar esses valores aqui na fonte. Tensão de pico, 179,605 volts e a frequência 60 Hz. E podemos deixar o nome V1 mesmo para essa fonte. Só organizar aqui essas legendas na tela. O resistor ele vai ter um valor de 2 ohms, tá? Então a gente coloca aqui 2 ohms, tá? Não tem o símbolo ômega, né? Então pode escrever ohms aqui se quiser, tá? E a indutância vai ter um valor de 5,305 miliamps. Então vamos colocar esse valor. 5,305. O milha ele já sabe que é 10 elevado a menos 3 e o H da unidade de indutância. Também podemos deixar o nome de L1 aqui para o indutor. A tensão da fonte a gente vai dar o nome de V1 mesmo. A corrente do circuito pode ser I1. A tensão no resistor a gente vai pôr VR1. Esse voltímetro ele não está conectado. E para medir a tensão no indutor, a gente pode pôr VL1. Ok, reduzir um pouco o zoom aqui. Com os parâmetros aqui na tela, a gente agora vai estabelecer o tempo total de simulação
e o passo de simulação aqui. Então a gente vai vir aqui em Simulate Control, né? E a gente vai configurar. Também, para nos auxiliar aqui, eu vou vir em Utilidades, Calculadora. Observe aqui que a frequência da tensão da fonte é de 60 Hz, e bem como será também da tensão no resistor, da tensão no indutor e da corrente no circuito. Então, todos esses sinais terão uma frequência de 60 Hz. Logo, o período desses sinais, né, é dado por 1 dividido pela frequência, ou 1 dividido por 60. Então, esse aqui vai ser o período de todos esses sinais. Se a gente tentar visualizar 6 ciclos desses sinais na tela, por exemplo, né, é só eu pegar o valor de um período e multiplicar por 6, né, que vai dar aqui 0,1 segundos, né, ou 100 milissegundos. Então, a gente vem cá no Simulate Control, né, a gente vai começar a salvar os resultados desde o instante inicial da simulação até 0,1 segundos, ok? A gente sabe que nessa versão demo, né, o máximo de pontos que conseguimos por curvas nos gráficos, né, são 6.000 pontos, né? Então, a gente pega o intervalo total de simulação, divide por 6.000 para estabelecer o passo de simulação. Esse aqui é o valor do passo de simulação. Então, pessoal, adotando esse passo de simulação e esse intervalo de simulação, né, a gente vai ter para cada forma de onda na tela, né, 6.000 pontos, né? E como a gente pretende ver 6 ciclos de cada um desses sinais, cada ciclo desses sinais vai ter 1.000 pontos. Isso é importante observar isso, porque se a gente usar um número de pontos muito pequeno para construir cada ciclo desses sinais, esses sinais vão aparecer deformados os resultados, tá? E as medições não vão dar corretas, não vão ser próximas dos valores que a gente se espera, né? Então, tente pelo menos sempre utilizar, né, 100 pontos para fazer cada ciclo do sinal da tela, tá? Aqui no caso, a gente está utilizando 1.000, ok? Por fim, eu vou colocar aqui um título para esse circuito. Vou aumentar a fonte. Vou colocar aqui uma outra cor. Ok. Então, qualquer pessoa agora que pegar esse circuito sabe os parâmetros do circuito aqui, né, que está sendo simulado e do que ele se trata. Então, vamos agora simular o circuito e analisar os resultados. Então, pessoal, aqui nos resultados a gente tem a corrente da fonte, a tensão da fonte, né, a tensão no indutor e a tensão no resistor. A gente vai plotar todos aqui juntos, tá? Inicialmente aqui pelo SimView. Então, a gente tem aqui em vermelho a corrente da fonte, né, que é a corrente do circuito, em azul a tensão da fonte, verde a tensão no indutor e em rosa aqui a tensão no resistor. Antes da gente começar a efetuar as medições aqui, é importante a gente diferenciar aqui o regime transitório do regime permanente desse circuito, né? O regime transitório é o intervalo de tempo em que as grandezas aqui das tensões no indutor e no resistor, bem como a corrente no circuito, elas ainda estão variando de amplitude, tá? A amplitude delas está variando. A gente observa isso nitidamente aqui, por exemplo, ó, na tensão do indutor, que entre o primeiro e o segundo ciclo tem um pico bastante distinto, né? Mas isso também acontece nos outros sinais. Às vezes pode não estar tão perceptível, mas dando um zoom aqui, por exemplo, no pico da corrente, ó, a gente vê aqui que no primeiro ciclo há uma diferença bem mais significativa em relação aos demais quanto ao pico do formato da corrente, né? Então, o que acontece? A gente quer fazer as medições em regime permanente, uma vez que a amplitude dessas tensões e dessa corrente, ela tenha estabilizado, para que as medições tenham um valor constante, tá? E quando que começa o regime permanente, né, num circuito RL série, né? É após 5 constantes de tempo, né? E qual que é a constante de tempo do circuito RL? É exatamente L sobre R. Então vamos calcular aqui em qual instante a gente vai ter o regime permanente para esse circuito. Então a gente faz 5 vezes a indutância, né, 5,305 vezes 10 elevado, abre parênteses, menos 3, fecha parênteses, dividido pela resistência que é de 2 ohms.
Então, a partir de 13 milissegundos, aproximadamente, né, esse circuito já adquire um regime permanente. Em outras palavras, a amplitude desses sinais, né, da tensão no indutor, no resistor e a corrente da fonte, ela praticamente não vai variar mais. Então, a partir aqui do segundo ciclo, a gente já pode efetuar as medições. Esse dado é muito importante, tá, pessoal? Porque às vezes a gente pode ter um circuito bastante indutivo, né, por exemplo, que tem uma constante de tempo muito grande, e aí o que vai acontecer? Vai demorar para o seu circuito estabilizar, para adquirir o regime permanente. E nessas situações, talvez você tenha que simular um intervalo de tempo maior, tá? Ou talvez até começar a coletar os dados num instante diferente de zero. Por exemplo, começar a coletar os dados em 50 milissegundos ou em 100 milissegundos. Então, para você poder conseguir ver esse regime permanente. Mas no nosso caso aqui, a partir do segundo ciclo, a gente já pode efetuar as medições. A gente consegue ver que todos os sinais aqui, né, eles repetem uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes na tela, né, como a gente tinha projetado. E vamos ver aqui se a frequência deles, né, é de 60 Hz. Né? Se a gente determinar a frequência para um, a gente determina para todos os outros aqui nessa situação. Então, eu vou clicar aqui nesse ícone, vou inserir duas barras aqui na tela, ok? Já tenho alguns parâmetros aqui, vou tirar. Ok, normalmente ele vai vir assim, tá? As medições. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou pegar essa barra 1, vou alinhar ela com o sinal da tensão da fonte e vou pedir para ela ir para o próximo máximo. Então, ela veio aqui e colou nesse máximo. Vou clicar agora na barra 2 e vou pedir para ela ir para o próximo máximo. Então, ela veio para esse máximo daqui. Então, a diferença de tempo entre esses dois picos é exatamente um período desses sinais, né? E esse intervalo de tempo está aqui, ó. Então, se a gente usar a calculadora, né, fazer 1 dividido por esse intervalo de tempo, a gente vai ter a frequência, né? Que, como a gente esperava, é aproximadamente 60 Hz, ok? Outro parâmetro, né, que a gente pode calcular aqui também, pessoal, é a defasagem das formas de onda, né? Por exemplo, aqui a gente vê que a corrente ela está atrasada em relação à tensão, né? E quando ocorre o pico da tensão, demanda um tempo para acontecer o pico da corrente, né? E é assim que acontece num circuito predominantemente indutivo, né? Mas qual que seria a defasagem angular aqui da corrente do circuito em relação à tensão da fonte? Podemos calcular isso? Podemos. Então, a gente vai pegar aqui a barra 2, tá? Eu vou alinhar ela agora com o sinal de corrente, tá? Com o sinal de corrente. Na hora que eu pedir para ele ir para o próximo máximo, ele vai pegar o máximo da corrente, que era o próximo máximo depois da barra 1, ok? Agora eu tenho a defasagem de tempo entre esses dois picos, né? A gente tem a defasagem de tempo aqui entre os dois picos. Como que eu vou usar essa informação para achar o defasamento angular? Bom, se cada período dos sinais aqui, né, cada período é correspondente a 360 graus, essa defasagem temporal é proporcional a qual defasagem angular? Então, é só a gente fazer essa regrinha de 3, tá? Então, a gente vai pegar aqui a defasagem temporal, vai multiplicar por 360 graus e vai dividir pelo período desses sinais, que é 1 dividido por 60, que é a frequência, né? Então, a gente tem uma defasagem aqui aproximadamente 45 graus para a corrente, né? Se a gente pegar aqui o valor teórico para o circuito 1, a defasagem é de menos 45 graus, né? Então, é um valor muito bom. O menos se deve ao quê? O menos se deve ao fato da corrente estar atrasada em relação à tensão. Então, menos só significa que ela está atrasada, ok? A fase da tensão no resistor a gente não precisa calcular, né? Porque ela está em fase com a corrente, né? Num resistor, a tensão e sua corrente estão sempre em fase, né? Então a fase aqui da tensão seria menos 45 graus também, tá? E a fase do indutor seria 45 graus positivo, né? A gente vê que a tensão no indutor ela está adiantada em relação ao pico, a tensão da fonte. Eu poderia fazer essa mesma analogia aqui para calcular a defasagem da tensão do indutor em relação à tensão da fonte. Só que aqui não é preciso, porque a gente sabe que no indutor a tensão dele está sempre adiantada a 90 graus da corrente do circuito, né? Então, se a corrente do circuito tem uma fase de menos 45,
Menos 45 graus mais 90 vai dar 45 graus aqui para tensão no indutor, ok? Bem, pessoal, outro dado que a gente pode tirar aqui também é o valor eficaz dessas grandezas senoidais. Então, a gente pode vir aqui nessa barra inferior e clicar para medir o valor eficaz desses sinais. Está vendo que apareceu mais uma coluna aqui no canto, ok? Mas para que a gente possa efetuar essa medição de maneira correta, a gente tem que tomar um número inteiro de ciclos aqui desses sinais na tela, tá? Utilizando essas duas barras, ok? Então vamos lá, eu vou alinhar essas barras novamente com a tensão da fonte, tá? Eu vou arredar um pouco essa barra 1 e vou colocar a barra 2 aqui para ela pegar nesse próximo máximo aqui da tensão da fonte. E agora eu vou usar a barra 1 para colocar ela aqui no próximo pico da tensão da fonte, ok? Então aqui eu já consegui pegar um período desses sinais, né? Porém, eu posso pegar mais aqui na tela, ok? Posso pegar aqui 1, 2, 3, 4 ciclos na tela. Em geral, quanto maior o número de ciclos que você pegar, melhor são as medições. Então, vamos colocar essa barra 1 aqui no último ciclo. Então, pegando aqui 4 períodos, né? Os valores que a gente obtém aqui, ó. Primeiro, ó, da tensão da fonte, né? O valor eficaz de 127 volts, como a gente programou, né? Projetou. A corrente, ela tem um valor de 44,9 amperes, né? Aqui na teoria deveria ser 45. E a tensão no resistor e no indutor deveria ser 90 volts. Aqui está dando 89,8. Então, são valores muito próximos, tá? Normalmente, esses erros se devem ao passo de simulação. Outros tipos de medição também que dá para efetuar aqui é potência ativa, potência aparente e fator de potência, ok? Então, acrescentou mais 3 colunas aqui na aba de medição. Porém, nenhum valor é mostrado. Por quê? Porque para medir a potência ativa e a potência aparente, a gente necessita de apenas um sinal de corrente, né, e um sinal de tensão. Aqui a gente tem 3 sinais de tensões, né? Então, a gente precisa, para medir a potência ativa e aparente do circuito, retirar aqui do gráfico a tensão do indutor e a tensão do resistor. Então, vamos retirá-lo aqui. Então, mantendo agora só a tensão da fonte e a corrente do circuito, a gente já consegue medir agora a potência ativa, a potência aparente e o fator de potência desse circuito. Vamos comparar o resultado então simulado com o teórico, né? A potência ativa aqui deu aproximadamente 4.033 watts, né? O resultado teórico deveria ser 4.032. O resultado teórico para a potência aparente é de 5.703 volt-ampere. Aqui deu 5.703 também, aproximadamente, volt-ampere. E o fator de potência simulado aqui dá aproximadamente 0,707. E o valor teórico também deveria ser 0,707. Então, são medições muito boas, né? A potência reativa, né, que o resultado teórico aqui deveria dar 4.032, aqui pelo SimView ele não faz essa medição diretamente. É possível utilizar um medidor de potência reativa aqui pelo PSIM para que a gente possa visualizar o resultado pelo SimView, mas isso será visto numa aula posterior. Mas sem utilizar esse medidor, dá para eu tirar o valor da potência reativa aqui desse circuito? É possível, né? É só a gente fazer o cálculo aqui da potência aparente ao quadrado, menos a potência ativa ao quadrado e tirar a raiz dessa conta, né? Então, vamos usar a calculadora aqui para fazer esse cálculo. Então, a gente pega a raiz, faz a potência aparente ao quadrado, né? 5.702,62 ao quadrado, menos a potência ativa ao quadrado, 4.033,39 ao quadrado, fecha parênteses. Então, aqui deu aproximadamente 4.031 volt-amperes reativos, né? Que é muito próximo do valor teórico aqui de 4.032 volt-amperes reativos calculados, né? Ok.
Então agora, pessoal, a gente vai plotar um segundo gráfico aqui pelo SimView, tá? E o que eu quero mostrar aqui para vocês é que, além da gente poder plotar as variáveis que nós medimos, né, na simulação, a gente também pode fazer operações matemáticas, tá? Com essas variáveis, ou então entre essas variáveis e alguma constante, tá? Então, qualquer operação matemática aqui, por exemplo, soma, subtração, multiplicação, divisão, raiz quadrada, qualquer uma dessas operações matemáticas a gente pode usar para plotar novos gráficos, ok? Aqui o que eu vou fazer, eu vou plotar a corrente do circuito pela tensão da fonte. Então, o que a gente observa aqui, ó, o produto da corrente do circuito pela tensão da fonte é exatamente a potência instantânea da fonte, né? A gente observa que ela tem uma frequência 2 vezes maior que a tensão da fonte e a corrente do circuito, ok? Na maior parte do tempo, ela tem um valor positivo, né, acima do zero, que significa que a energia está saindo da fonte. Mas ela também tem intervalos de tempo aqui que ela tem um valor negativo, né, que significa que a energia está voltando para a fonte, né? Observando novamente aqui o circuito RL, né, a gente tem que, de toda a energia que sai aqui da fonte, né, parte dela, né, é gasta aqui no resistor, né, na verdade ela é transformada em calor, né, as perdas por efeito Joule, né, então o resistor aqui ele pega parte da energia elétrica que sai da fonte e transforma em calor, tá? Essa é exatamente a potência ativa desse circuito, tá? E no indutor, o indutor ele pega parte dessa energia que sai da fonte, converte ela para o campo magnético aqui na sua bobina, mas em outro intervalo de tempo ela devolve essa energia do campo magnético para a fonte. Então a gente tem um fluxo de energia aqui que sai da fonte para a carga e depois volta para a fonte. Essa é exatamente a potência reativa, né, que se deve ao indutor, ok? Então, voltando aqui no gráfico, esse valor negativo aqui da potência instantânea da fonte significa exatamente essa parcela da energia do indutor que está retornando para a fonte, tudo bem? A gente pode efetuar aqui algumas medições, né, com essa potência instantânea da fonte. Além do valor eficaz, eu vou pegar também aqui o valor médio, tudo bem? O valor eficaz e o valor médio. Se a gente observar aqui, ó, o valor eficaz da potência instantânea da fonte, o valor eficaz dessa potência é exatamente a potência aparente do circuito. É exatamente a potência aparente do circuito. Além disso, se eu pegar a média desse sinal, né, a média dessa senoide aqui, ela vai ser exatamente quem? A potência ativa do circuito. A potência ativa, são valores muito próximos aqui, ok? A média da potência instantânea da fonte é exatamente a potência ativa do circuito. Bom, eu posso plotar aqui também, olha, o gráfico da corrente do circuito, tá? Multiplicado aqui pela tensão no resistor. Então, a curva agora aqui em azul é exatamente a potência instantânea em cima do resistor, tá? Então, a gente observa, por exemplo, que ela sempre tem um valor positivo, né? O que significa isso? Significa que o resistor ele nunca devolve energia para a fonte, né? Ele sempre transforma ela em calor, ele sempre gasta essa energia, né? Sempre a transforma, né? Se a gente observar aqui o valor médio, tá? O valor médio dessa potência instantânea em cima do resistor, a gente nota que ela também é a potência ativa do circuito. Em outras palavras, né, toda a energia que sai da fonte e não volta para ela é gasta no resistor, né? A gente vê que a potência ativa aqui ela tem um valor muito próximo desses dois sinais, ok? Esses valores aqui de potência ativa aparente fator de potência que apareceu para esse segundo gráfico, você pode desprezar, tá? Esses valores, porque para a gente medir uma potência ativa e potência aparente, a gente precisa de um sinal de corrente e um sinal de tensão, e não duas potências instantâneas. Então, esses valores aqui são desprezáveis, tá? E eu vou plotar um último gráfico aqui, ó. Vamos plotar também a potência instantânea em cima do indutor, ok? Se a gente plotar aqui agora em verde, né, que seria a potência instantânea em cima do indutor, né, a curva aqui em verde, né, a gente observa que ela é uma senoide, né, ela tem um intervalo de tempo que o valor é positivo e um intervalo de tempo que o valor é negativo. Se a gente pegar a média desse sinal, olha qual que é a média desse sinal. A gente vê que é um valor muito pequeno, né, teoricamente zero, né? Por quê? Porque o indutor ele não tem potência ativa, né?
toda a energia que ele absorve, né, durante um semiciclo aqui da sua potência instantânea, ele devolve para a fonte no semiciclo seguinte, ok? Então, a média aqui desse sinal da potência instantânea no indutor, ela é nula, tudo bem? Bom, pessoal, basicamente o que eu queria mostrar para vocês nessa videoaula é isso, né? As ferramentas para medir valor médio, eficaz, potência ativa, potência aparente, fator de potência, de sinais, né? E também como plotar gráficos utilizando operações matemáticas. Façam os outros circuitos em casa, tá? O circuito 2 e 3. Vai haver também uma tarefa aqui para simular um circuito RC série, né, em corrente alternada também. Espero que a aula tenha sido de proveito para vocês e até a próxima.